Será que fé é só acreditar que tudo vai dar certo? Ou será que tem algo muito mais profundo por trás disso? Fé é fechar os olhos e esperar um milagre? Ou é abrir os olhos e agir conforme a verdade? Vamos discutir isso, fazer uma análise um pouco mais profunda sobre isso aqui nesse vídeo. Assista até o final e você com certeza vai ter uma clareza a respeito do que realmente é fé. Se você gosta de ler a Bíblia, de falar sobre ela, de estudar, de compartilhar o seu conhecimento a respeito, de aprender, você está no canal certo. Já deixa o seu like aqui no vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreva se você não é inscrito, compartilhe com outras pessoas, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Estamos aqui para aprender juntos, exortar uns aos outros, assim como ensina a palavra de Deus. Bora pro conteúdo. O que não é ter fé? Vamos começar primeiro falando do que não é ter fé. Será que ter fé é aquela situação em que a pessoa vive a vida sem nunca ficar doente, sem nunca ter um resfriado, sempre ter dinheiro no bolso a todo momento em que precisa, a vida toda, nunca ter problemas de relacionamentos, tudo vai bem o tempo inteiro, não passa por estresse algum que seja. Tem realmente aquela vida de influencer, aquela vida de rede social em que só acontece coisas boas, só postam coisas boas e não tem ali as suas fraquezas. Pelo contrário, fé não é isso. Porque nós conhecemos um extremo que diz que se você ficou doente ou está enfrentando uma doença, e principalmente se for uma doença terminal, é porque você está sem fé, é porque a pessoa não tem fé a Deus. Ou uma doença que realmente, que não seja terminal, mas que não tenha cura. Então, é porque você está sem fé em Deus. Fé definitivamente não é determinar alguma coisa para Deus fazer e Ele vai fazer simplesmente porque nós determinamos. Afinal de contas, Ele é Deus, nós somos servos. Então, fé não é viver em paz o tempo inteiro. Paz, quero dizer, no sentido de não ter conflitos ao seu redor ou conflitos que venham ao seu confronto e você precisa lidar com essas situações, doenças ou problema com dinheiro ou problemas nos relacionamentos, problemas familiares, até porque o próprio Jesus disse: olha, eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, ter fé não significa que nunca passaremos por aflições. Ter fé significa que nós devemos ter bom ânimo. Em quem? Em Cristo. Porque Ele venceu o mundo. E lá em Romanos também diz: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas tá bom, Júnior, o que é ter fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Para falar sobre o que é ter fé, eu gostaria de citar alguns exemplos. Um exemplo clássico e maravilhoso é o de Jó, onde ele passou por várias situações. O capítulo 1 de Jó já é sensacional, porque ele começa a viver uma situação onde ele não tinha ideia do que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele perdeu filhos, perdeu os bens materiais, tudo que ele tinha de bens materiais, e ainda por cima chegou a morte dos seus 10 filhos. Diante de tudo isso, de toda a notícia desses fatos que ele recebeu, ele rasgou as suas vestes e adorou. Perceba que as coisas não estavam indo bem na vida dele neste momento. Pelo contrário, tudo desmoronou. E quantas vezes nós nos vemos numa situação semelhante, onde parece que tudo desmoronou. Todas aquele seu alicerce, aqueles fundamentos ou aquele fundamento onde você se apoiava foi por água abaixo. Isso aconteceu com Jó nitidamente, mas ele adorou. O que precisamos entender é que nem sempre Deus vai fazer as coisas do jeito que nós pensamos. Existem vários exemplos na Bíblia onde Jesus, diante de um cego, gospe ali na terra, faz uma lama e
passa no olho do cego e fala para o cego: vai lá, lava o seu olho. E assim o cego passou a ver. Então, nas nossas vidas, vai ser desse jeito também. Há situações na sua vida em que você pode pensar assim: olha, isso não tem. Que você pode dizer assim: olha, eu sei que Jesus vai intervir, ele vai fazer desse jeitinho. Às vezes nós pedimos já a maneira que Jesus deve fazer. Aqui onde eu moro tem uma praça na frente e ficam pessoas usando drogas, entorpecentes e tanto consumindo como vendendo. Eu peço para Deus pela vida deles e peço para que Deus tire essa situação daqui, coloque uma base militar aqui na frente, seja da polícia militar ou da Guarda Civil. Mas isso é o que eu imagino como solução. Mas Deus pode ter, Deus tem os meios deles de fazer. O meu amigo Tiago Francisco, ele fala que o ser humano costuma colocar Deus numa caixinha, que ele vai agir dessa forma aqui. E Deus não é preso a uma caixinha ou preso ao que nós determinamos ou que nós achamos que deve ser. Uma coisa é certa, ele cuida de nós em todo o tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não está dizendo que ele fará tudo do jeitinho que nós queremos ou que nós achamos que deve ser, porque ele é um pai perfeito, ele é um rei perfeito, ele vê todo o plano, nós vemos só aqui o que está ao nosso redor. Para ele não existe passado, presente, futuro, pois para ele é tudo uma coisa só e ele enxerga a sua vida agora, amanhã, hoje, em todo o tempo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ter fé definitivamente não é fechar os olhos e esperar que um milagre aconteça. Quer dizer, também é isso, mas não é só isso. Ter fé não é simplesmente acreditar que tudo vai dar certo, como eu acabei de falar, tudo do jeitinho que nós achamos que deve ser. A fé que a igreja do Senhor tem é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por quê? Porque a nossa fé está fundamentada na rocha que é Cristo. Então, essa fé em Cristo, que não está baseada na circunstância da vida, nas coisas em que vivemos. Porque tantas tragédias acontecem no mundo? Porque Deus permite essas coisas acontecerem, se Ele é bom? A nossa fé não está baseada nas coisas que acontecem ao redor, no vendaval, no mar revolto, na tempestade. A nossa fé está baseada em Cristo, olhar para Cristo. E ainda que em alguma situação nós comecemos a afundar, ele vem com a sua mão misericordiosa, poderosa e nos ergue, assim como ele fez com Pedro no Mar da Galileia. A fé nos conduz à gratidão. A gente passa, ao invés de ficar olhando as coisas ruins que estão acontecendo, nós passamos a agradecer a Deus pela vida eterna, pela vida abundante, pela paz que Ele nos concede, que é uma paz que excede todo entendimento, pela família, pelo emprego, pelas experiências que estamos obtendo, mesmo nas circunstâncias ruins, pelo amadurecimento. A fé dissipa o medo. A Bíblia também diz que o ímpio corre e foge mesmo que não tenha ninguém perseguindo ele. Por outro lado, os justos são ousados como leão. Então a fé, ela dissipa medo. Você vai em frente, você continua apesar das circunstâncias. A fé nos dá a ousadia de crer, mesmo quando tudo ao redor nos mostra o contrário, ou nos quer levar ao contrário. Assim como aconteceu com Jó, com Elias, com Abraão, com Jeremias, com José e Maria. Eu fico imaginando Gideão. Deus falou para ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. O guerreiro valente, o Senhor é contigo. E Gideão falou: mas eu sou o menor da minha casa, menor da minha tribo, minha família é menor da tribo, eu sou o menor da minha casa. Nós estamos vendo aqui uma situação terrível, porque os filisteus estão acabando com a nossa nação, e o Senhor diz que eu sou valente, e diz que o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco,
Por que estamos vivendo essa situação? E então Deus fala que vai libertar Israel através dele. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então não é na sua força, não é na minha força, mas sim na força do nosso Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos faz viver o propósito dele para as nossas vidas. Isso é fé. Graça e paz a todos. Lembra de deixar o like se fez sentido, se te edificou em algum ponto, compartilhar com outras pessoas e deixa o seu comentário também, porque é muito importante para nós. Quando eu digo estamos aqui para aprender juntos. Então eu quero ouvir, saber o que você tem aprendido e as suas experiências com a palavra de Deus.